Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre ângulos. Para esta aula, trouxemos alguns exercícios envolvendo ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares. Então vamos lá. Exemplo de número 1 diz assim: dois ângulos são complementares e a diferença entre eles é igual a 22 graus. Quais são esses ângulos? Então, observe, o problema está dizendo que eu tenho dois ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Ângulos complementares são ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Como eu estou falando de dois ângulos, então eu vou atribuir duas incógnitas. Vou colocar assim, ó, x mais y igual a 90 graus. Então, a soma igual a 90 graus. Então, dois ângulos são complementares. Por que eles são complementares? Porque a soma deles dois é igual a 90. E a diferença entre eles é igual a 22. O que é diferença em matemática? Diferença em matemática é a operação de subtrair. Então, diferença é subtração. A diferença entre eles é igual a 22 graus. Aí montamos aí um sistema de equações do primeiro grau. Aí nós vamos perceber que esse y em cima está positivo e esse y embaixo está negativo. Eu tenho um y em cima e menos um y embaixo. Então, um positivo e negativo. Logo, esses números são simétricos. O mesmo numeral com sinais contrários. Então, nós cancelamos esse y. Passamos uma barra e vamos somar em cima e embaixo. 1x mais 1x, 2x. 90 mais 22, isso dá 112. Isola-se o x, fica 112, dividido para 2. X é igual a 112 dividido para 2, isso dá 56. Então, achamos aí o valor de x. Só que nós queremos também encontrar o y. O que nós faremos? Nós voltamos aqui para a primeira equação. Então, a primeira equação, x mais y igual a 90. Perceba que esse cancelamento do y aqui não foi eliminando o y da questão. Foi apenas para ficar uma única incógnita x para podermos resolver. Mas aqui esse y permanece. Então, no lugar desse x, eu vou colocar o 56, porque eu já encontrei o valor do x. O valor do x é 56. Então, 56 graus mais y igual a 90. Isola-se o y, vai ficar 90 menos 56. Porque aqui está positivo, passa para cá, com a operação inversa, negativo. 90 menos 56, isso aqui vai dar 34. Logo, o meu x é 56 e o meu y é 34. Então, exemplo de número 2. Dois ângulos são suplementares e o primeiro é o quíntuplo do segundo. Quais são esses ângulos? Então, agora eu tenho dois ângulos suplementares. O que é isso? A soma deles é igual a 180 graus. Eu coloco duas incógnitas, x mais y, igual a 180 graus. Por que 180? Por que aqui eu coloquei 90 e aqui eu coloquei 180? Aqui 90, porque a soma tem que dar 90 porque são complementares. E aqui 180 porque eles são suplementares. A soma tem que dar 180 graus. E diz, o primeiro é o quíntuplo do segundo. O primeiro é o x. O primeiro é o quíntuplo, quer dizer, é igual a 5 vezes o segundo. Então, montei aí o meu sistema de equações. Então, dois ângulos são suplementares, a soma deles é igual a 180 graus, e o primeiro é o quíntuplo do segundo, ou seja, o primeiro é igual a 5 vezes o segundo. O que nós faremos agora? Nós vamos pegar essa primeira equação e repetir ela. Por quê?
Porque a segunda já está isolada. O x é igual a 5y. Nós vamos pegar e repetir essa primeira equação. X mais y igual a 180 graus. E aí o que nós faremos? Nós pegaremos esse x igual a 5y, que é a segunda equação, e nós vamos substituir no lugar do x, vamos colocar o 5y. No lugar desse x, vamos colocar o 5y. 5y mais y igual a 180 graus. 5y mais 1y dá 6y igual a 180 graus. Y é igual a 180 graus dividido por 6. Y é igual a 30 graus. Aí, para eu achar o x, nós voltamos para cá. X igual a 5y. X igual a 5 vezes o 30. X igual a 150. Então, achamos o x e achamos o y. Agora, o exemplo de número 3. Dois ângulos são replementares e a razão entre eles é igual a 1/4. Quais são esses ângulos? Então, o que são ângulos replementares? Ângulos replementares são ângulos cuja soma é igual a 360 graus. E a razão entre eles é igual a 1/4. O que é razão em matemática? Razão em matemática é fração. Então, toda vez que você ouvir essa palavra razão em matemática, lembre-se de fração. Então, se esses ângulos são replementares, a soma deles é igual a 360 graus. Então, x mais y igual a 360. E a razão entre eles, ou seja, a fração entre eles, x sobre y, é igual a 1/4. Pronto, montamos aqui também novamente o nosso sistema de equações. Agora, um detalhe interessante, perceba que aqui nós temos uma proporção. O que é uma proporção? Aqui é uma razão, aqui é uma outra razão. Então, nós temos uma igualdade de razões, logo temos uma proporção. Aí você vai ver, eu tenho 1 e eu tenho 4. O 1 é o menor, você começa pelo menor. Esse 1, ele está ligado com o y, porque na proporção a ligação é pela diagonal. Esse 1 está ligado com o y. E esse 4 está ligado com o x. Então, você começa sempre pelo menor. Vai ficar assim, ó. Y vezes 1 igual a 4 vezes o x. Y vezes 1 dá y. 4 vezes o x dá 4x. Aí você guarda essa informação aí. Y igual a 4x. Então, você já iniciou por essa aqui. Agora, você pega a lá de cima. Pega a equação lá de cima. X mais y igual a 360 graus. E no lugar do y, você vai colocar o quê? 4x. No lugar do y, você vai colocar 4x. No lugar desse y aqui, você vai colocar 4x. Ficando assim, ó, x mais 4x igual a 360. 1x mais 4x dá 5x, igual a 360. Você isola o x, vai ficar 360 dividido por 5. X é igual. 360 dividido por 5, isso dá 72. Então, já encontramos o x. Para nós encontrarmos o y, aí nós voltamos para cá. Ó. Volta para cá. Então, pega-se y é igual a 4x. Y é igual a 4 vezes o 72 graus. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 7, 28. Logo, meu y é igual a 288 graus. Vou dar espaço para vocês tirarem o print. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido.
Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.